Pois bem, pessoal, vamos iniciar então, dando sequência aí à nossa parte geral a respeito do direito das sucessões. Vamos, vamos complementar aquelas informações que nós desenvolvemos na aula anterior, pensando um pouquinho agora sobre vocação hereditária, só para a gente rememorar então um pouco de dar sequência. Nós vimos que o direito das sucessões ele é um conjunto de regras para, para transmitir o patrimônio do autor da herança, do falecido, para os seus sucessores. Vimos também que a gente só fala na figura de herdeiros, né? Só se fala em herdeiros depois da morte do falecido. Não há que se falar em herdeiro ou herança no aspecto de efetividade, se o autor da herança, se aquele que detém patrimônio ainda é vivo. Né? A gente só fala na questão hereditária a partir da morte. Né? A efetividade da transmissão patrimonial se dá, inclusive, no momento da morte, como nós também falamos na aula passada a respeito da abertura da sucessão, o momento da abertura da sucessão, esse momento que ocorre com base no princípio da Saisin, no mesmo momento da morte. Vimos também que a legislação civil a ser aplicada de acordo com o Código Civil de 2002, a legislação a ser aplicada para o direito sucessório, o direito subjetivo, é a lei vigente no tempo da morte. Né? Então, e não a lei vigente no tempo da abertura do inventário. Então, vamos fazer essa divisão aí para ter isso bem definido. Então, eu tenho uma legislação vigendo e é aquela legislação que vai valer para o procedimento de transmissão patrimonial quando da abertura do inventário. Então, aí demos até o exemplo do Código de 16, que foi vigente até 2002. Se uma pessoa faleceu, então, em 2000 e vai se processar o inventário dela agora, em 2020, o que nós devemos utilizar, se valer da legislação anterior do Código Civil de 16 e não as regras contidas neste Código de 2002. Foram algumas regras que nós vimos aí na aula passada e agora a gente dá sequência, vamos ver até onde a gente consegue avançar aí com o nosso conteúdo de direito às sucessões. Fizemos aí uma diferenciação também entre herdeiros legítimos e herdeiros necessários. Fizemos também uma diferença, vimos aí as espécies de herdeiros também. Então, a diferença entre herdeiros legítimos e herdeiros necessários é que a lei ela vai estabelecer uma condição de vinculação a uma sucessão legítima quando houver herdeiros necessários. Em havendo herdeiros necessários, o falecido não pode dispor da totalidade do seu patrimônio em testamento, por ato de disposição de última vontade. Então lembre-se disso. Havendo herdeiros necessários, afasta-se por regra a possibilidade do autor da herança deixar para quem quer que seja a totalidade do seu patrimônio em testamento. O que ele pode fazer
É um testamento dispondo de até 50% do seu patrimônio, tá certo? E aí o restante fica para uma sucessão legítima por força desses herdeiros necessários, ok? Lembrando que a sucessão legítima é diferente da sucessão testamentária, porque a sucessão legítima é aquela que decorre da lei, e a sucessão testamentária é aquela que decorre de ato de disposição de última vontade, tá certo? É possível que, inclusive, num procedimento de inventariança, eu tenha que processar as duas formas de sucessão, tanto a testamentária quanto a sucessão legítima, né? E aí, nesse caso, havendo aí herdeiros necessários e havendo aí a disposição do patrimônio em testamento. Então, são algumas regrinhas que a gente acabou por conversar na aula passada, dando aí um panorama geral do nosso estudo sucessões, tá certo? Lembre-se, quando a gente fala de herdeiros, é possível que eu tenha a figura do herdeiro legítimo e o herdeiro testamentário, e ainda tenho a figura também do legatário. São as três modalidades que estão dentro do gênero herdeiros, tá certo? Então eu tenho o herdeiro legítimo, que é aquele que vai receber por força de lei. Eu tenho o herdeiro testamentário, que é aquele que herda em razão do testamento. E eu tenho o legatário, que herda por testamento um bem específico, tá certo? Herdeiros necessários, então, lembre-se, nós estamos falando da figura do descendente, ascendente e cônjuge ou companheiro, tá certo? Falou de herdeiros necessários, são esses quatro: companheiro, cônjuge, cônjuge, descendentes ou ascendentes, como herdeiros necessários, que são diferentes dos herdeiros legítimos, porque nos herdeiros legitimados, né, os herdeiros legitimados incluem aqui também a figura dos parentes colaterais, e aí colaterais até o quarto grau, certo? Então, eu consigo perceber a presença dos herdeiros legítimos, efetivamente, quando eu analiso a ordem de vocação hereditária, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Quando eu observo a ordem de vocação hereditária, eu percebo ali, então, um quadro expositivo contendo aí cada um desses herdeiros, inclusive quando há concorrência entre eles em relação à sucessão ou não. Essa garganta hoje não está ajudando não, hein, pessoal? Vamos lá. Então vamos lá. Vocação hereditária é a capacidade ou legitimação para suceder. Então, quando se fala em vocação hereditária, estamos falando aí de uma capacidade para figurar aí como beneficiário numa sucessão. É uma aptidão genérica, ela está contida lá no artigo 1798 e seguintes do Código Civil. Esse seguintes aí é 1798 até o artigo 1803, e ali ele vai discriminar quem são as pessoas legitimadas para suceder ou não nos casos de sucessão.
a regra geral é que a legitimação para suceder, ela equivale à ideia de personalidade jurídica. Toda vez que nós pensamos, turma, na sucessão, eu estou pensando na transmissão de patrimônio, eu estou pensando, então, na condição de personalidade jurídica. A regra geral é de que a sucessão ela se dá àqueles que detêm personalidade jurídica, são aqueles aptos para receber a herança. Lembre-se que falar de personalidade jurídica é falar de ser sujeito de direitos, né? Literalmente pessoa, tá certo? Aí aqui, por exemplo, a gente descarta, inclusive, a fantasia, né? Hollywoodiana de que, por exemplo, semoventes, animais, podem ser herdeiros, né? Já vimos aqueles filmes, aquelas novelas em que as pessoas deixam o patrimônio para um determinado animal de estimação, etc. Então, esse tipo de prática, de conduta, ela não é autorizada pela legislação brasileira, tá certo? Só adquire patrimônio aquele que detém aquele que detém personalidade jurídica, ou, como a gente vai ver aqui em caso de exceção, aqueles que têm probabilidade ou possibilidade de se alcançar aí a personalidade jurídica. Então, estamos falando de quem aí na regra geral, quando a gente diz de personalidade jurídica? Estamos falando das pessoas naturais e das pessoas jurídicas, tá certo? Tanto pessoa física como pessoa jurídica podem herdar numa sucessão, tá certo? Quando nós falamos da pessoa jurídica, obviamente nós estamos falando da pessoa jurídica como sendo um herdeiro testamentário, ok? Ele não vai, a pessoa jurídica, ela não vai herdar pela legítima, tá certo? Por quê? Porque na legítima nós temos um rol taxativo indicativo, tá certo? E aí ela vai afastar a pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica ela pode herdar se houver desejo assim do testador, do autor da herança, que pode fazê-lo por meio de testamento. Então, pessoas naturais vivas, quando da abertura da sucessão, são aquelas aptas para ou legitimadas para suceder. Pessoas jurídicas existentes quando do tempo da morte. Então, pergunta: qualquer tipo de pessoa jurídica pode receber herança? A resposta é positiva, certo? Desde que aberta ou desde que constituída no momento da morte. Ou nós vamos ver como regra especial que posterior à morte somente pela modalidade de fundações, no caso da pessoa jurídica, ok? Então, as regrinhas especiais, se por um lado eu tenho, na regra geral, pessoas naturais e pessoas jurídicas, pessoas naturais vivas no momento da abertura da sucessão e pessoas jurídicas existentes quando da morte, nas regras especiais eu tenho situações em que não haja personalidade jurídica, mas exista a legitimação sucessória, tá certo? E aqui, de quem nós falamos especificamente? Dessas três figuras. Estamos falando do nascituro, que então aquela vida intrauterina que tem expectativa de direitos, é objeto de alcance de vocação hereditária, tá certo? Então, se a esposa do falecido está gestante, estamos falando aí de um nascituro. Nesse caso, ele é herdeiro também, o inventário deverá ficar sobrestado
aguardando aí o seu nascimento com vida para a transmissão do seu patrimônio, tá certo? Então, no caso do nascituro, nós estamos falando aí de uma reserva por garantia de direito em face à expectativa do nascimento com vida, tá certo? À margem do nascituro, nós teremos aí os chamados herdeiros esperados ou a prole eventual, ok? Então, prole eventual de pessoa indicada pelo testador. E aí, nesse caso, pessoal, nós estamos falando especificamente do testamento, né? Então, o herdeiro esperado, ou a chamada prole eventual, é o tipo de herdeiro que vai herdar não por meio da sucessão legítima, e sim por meio da sucessão testamentária. O testador vai indicar em testamento que deixa X patrimônio para o filho daquela pessoa, que deverá nascer, pelos termos da lei, deverá nascer num lapso temporal aí de 2 anos, sob pena de extinção daquele direito, sob pena de decadência daquele direito estabelecido em testamento, tá certo? Então é possível que se deixe aí em testamento para a pessoa que ainda não exista, e aí a chamada prole eventual ou herdeiros necessários, tá certo? O artigo 1800, parágrafo 4º, vai dispor que será de 2 anos aí o prazo para a espera da concepção a contar da morte, tá certo? Bom, inclusive até aqui, pessoal, é interessante, há uma discussão, talvez vai ser até objeto de um trabalho que eu vou dar para vocês como pontuação. Há uma discussão hoje doutrinária e por que não jurisprudencial, no sentido de observância da questão da prole eventual como não sendo consanguínea. Isto vinculado ao princípio da igualdade entre filhos, né? Então, hoje há uma discussão aí na doutrina de que é possível o reconhecimento de uma prole eventual que não seja consanguínea. Então, imaginemos que o testador ele diz em testamento que ele deixa um patrimônio para o filho da Tícia e aí, então, a Tícia tem um período de 2 anos para conceber essa criança. Mas imaginemos aí que Tícia, ao invés de optar por uma prole natural, ela opte por uma prole civil, né? Por filhos, pelo filho por adoção, por exemplo. Neste caso, a cláusula testamentária ficaria invalidada? Ela vale ou não vale? Né? É reconhecida como sendo prole eventual o herdeiro filho que não seja consanguíneo? Né? Então, é interessante também essa discussão, e aí essa discussão vem para a doutrina a partir do momento em que há, pela Constituição Federal, o reconhecimento da igualdade entre os filhos, né? Então fica aí também, provavelmente é um trabalho que vocês vão desenvolver aí para complementação aí da pontuação de vocês, né? O que mais? Aí, como regra especial, nós temos a pessoa jurídica, que eu já disse para vocês, é aquela pessoa jurídica a ser instituída na forma, na modalidade de fundação. Então, como regra geral, quem tem vocação hereditária? Pessoa natural, viva, no momento da morte, e pessoa jurídica existente quando da morte, tá certo? A exceção da regra consiste nas 3 figuras aí do nascituro, da prole eventual e da pessoa jurídica a ser instituída na modalidade de fundação. Então, se nós temos ali a chamada vocação hereditária, do outro lado,
Do outro lado, nós teremos aí os chamados excluídos da sucessão, que são aquelas pessoas que, embora elas tenham aptidão para suceder, então veja, estamos falando aí da pessoa do descendente, do ascendente, né, do cônjuge, do companheiro, do colateral até o quarto grau. Então, essas pessoas, embora tenham aptidão, elas são excluídas por de uma determinada herança por força de dispositivos legais em razão de certas condutas. Né? Então, nós falamos aí das pessoas elencadas no artigo 1801. Essas pessoas estão impedidas de receber por testamento, porque participaram da elaboração do testamento. Então, essas pessoas estão fora da possibilidade de fazerem parte como beneficiários da herança, como sendo herdeiros testamentários, ok? Então, imaginemos que o testador tenha o desejo de deixar em testamento um quinhão, um percentual ou um bem específico para o filho do tabelião, que são muito amigos, o tabelião e o testador, e aí ele resolve então deixar para o filho do tabelião. Neste caso, a cláusula testamentária será inválida se o tabelião for aquele que lavrar o testamento. Por quê? Porque entra ali como pessoas elencadas no artigo 1801 como sendo impedidas de receber. Procura um outro tabelião, faça com outro tabelião, destinando então para o filho daquele tabelião X. Tudo bem, mas não pode ser para o filho do tabelião que vai lavrar o testamento. Vou deixar para você, tabelião, que é meu amigo aí, 30% do meu patrimônio em testamento. Então, ele não vai, essa cláusula é invalidada, é nula de pleno direito, porque há um impedimento legal por força do artigo 1801. Então, as pessoas ali elencadas são impedidas de receber, estão excluídas da sucessão, e esse tipo de sucessão que nós estamos falando aqui é a sucessão testamentária, tá? Também são excluídos da sucessão, turma, aqueles que por indignidade ou por deserdação praticam aquelas condutas e aqueles que estão elencados lá nos artigos 1814 e 1961. Indignidade é uma pena civil que consiste na exclusão do sucessor que tiver praticado algum dos atos de ingratidão, certo? Então, ele é considerado lá como sendo indigno, né? Então, o artigo 1814, só para a gente exemplificar aí, diz o seguinte, ó: excluídos da sucessão, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Então, veja, tanto na sucessão legítima como na sucessão testamentária haverá a exclusão aí por indignidade, né? Então, inciso primeiro, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se trata, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, imagina que um irmão que tentou matar outro irmão, por exemplo, essa pessoa, ela vai ser excluída da sucessão do pai, né? Pode ser excluída da sucessão do pai pela condição aí de indignidade, ou tentou matar o próprio pai, ou chegou a matar o próprio pai, que é o caso lá emblemático aí, que vocês conhecem bem, da Susana Richthofen, né? Nesse caso aí, se a ideia, a pretensão dela é matar os pais para ficar com a herança, veja
que, pela legislação brasileira, nós temos aí um afastamento desta figura, por mais que ela tenha aptidão para genérica para suceder, ela vai ficar excluída da sucessão, tá certo? Em razão dessa conduta de indignidade que tenha praticado. Depois o rol aí vai se estender um pouquinho mais, mas só para exemplificar para vocês aí a questão da indignidade. Nós também temos aí os chamados atos de deserdação, a exclusão do herdeiro necessário por força de testamento, que indique expressamente uma das causas elencadas lá no artigo 1916. Então, aí nós teremos o próprio testador, que é o autor da herança, né, deixando em testamento uma cláusula de deserdação. Estou deserdando o herdeiro fulano de tal, meu filho, né, meu descendente, meu ascendente, enfim, por essa razão, por este motivo, né? E aí vai descrever aí qual é o motivo da deserdação. Diz o artigo 1961 o seguinte, que os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Né? E aí, além das causas mencionadas no 1814, que é aquele que a gente leu a exemplo, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Então, veja, os pais deserdando os filhos, né? Quando houver ofensa física, quando houver injúria grave, relações ilícitas com a madrasta, desamparo do ascendente. Então, há uma condição, uma conotação aí de deserdação. Também é possível aí a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Né? Imagine que o descendente ali, o filho não tenha descendentes, o filho só tenha ascendentes. É possível também se praticar aí atos de deserdação, praticar a deserdação pelos atos descritos no 1963, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou do neto. Então veja que o código ele vai tratar aí, vai trazer algumas condições de exclusão da sucessão, lembrando que nesse caso, só apontando que nesse caso da deserdação, pessoal, a deserdação é feita por testamento, e aí quem deve fazer prova disso é o herdeiro que está sendo beneficiado por aquela cláusula, né? Descendentes que aí teriam direito àquela determinada herança, e aí o pai vai deserda um destes filhos por testamento da injúria, da física. Com da certo? Pessoal, dúvidas aqui? Professor, Não, Natália. eu não estou conseguindo te ouvir direito. Tá, vou ver se eu consigo falar mais alto aqui. Você já saiu? Entrou de novo? Não, é que começou a sua voz começou a falhar depois, quando você estava terminando de falar sobre deserdação. Eu também, professor. Eu também não estou ouvindo direito.
voltei, pessoal. Eu acho que vocês não estavam conseguindo ouvir porque a internet minha estava caindo aqui. A internet do escritório. Conseguem me ouvir agora? Eu tô ouvindo, professor. Bom dia. Eu também estou Sim. ouvindo agora. Vamos lá. Então, vamos pensar um pouquinho, então, na aceitação da herança. Artigo 1804 do Código Civil. Certo? Falamos, então, um pouquinho do excluído aí, das possibilidades de exclusão do herdeiro na herança, né? Dando como exemplo emblemático aí da Susana Richthofen. Então, é possível aí uma condição de deserdação por indignidade ou também por deserdação, quando for uma exclusão da sucessão por deserdação. Lembrem-se que deve ser aposta essa condição por meio de testamento lá no ato de disposição de última vontade do testador, certo? Aceitação da herança. O que seria a aceitação da herança? Então, o fato de ser herdeiro quer dizer necessariamente, o fato de ser descendente, por exemplo, ou ascendente, quer dizer necessariamente que a pessoa já aceitou a herança ou tem um procedimento específico para a aceitação da herança. A aceitação da herança é ato pelo qual o herdeiro concorda com a transmissão ocorrida no instante da morte, fazendo a sua confirmação. O modo de confirmação, ela pode ser expressa, tácita ou até mesmo presumida. Então, como é que a pessoa aceita a herança? Ela pode aceitar de maneira expressa, fazendo isso via documento, né? Deixando acontecer de maneira tácita, né? O comportamento daquele que aceitou. E aqui eu quero fazer um parênteses aqui, que o fato de ter se comprometido o suposto herdeiro ou descendente, né? Não herdeiro, descendente, por exemplo, ou ascendente, o fato dele ter ajudado, corroborado nas situações vinculadas ao velório, sepultamento, ao momento fúnebre do testamento, da morte, não significa dizer necessariamente que há ali um comportamento de ter aceitado a herança, tá certo? Isso a própria lei vai deixar estabelecido, que atos oficiosos necessariamente não se coadunam, não confirmam aí uma aceitação à herança, ok? Então, essa manifestação pode ser expressa, ela pode ser tácita por comportamento daquele que aceitou a herança, por exemplo. Então, imagina que a pessoa que pediu a nomeação como inventariante está lá pedindo abertura do inventário, e aí ela solicita os documentos para aquele descendente, né? Para aquele ascendente, para que ele possa receber ali a herança e ter o seu nome incluído na herança. Então, quando ele fornece os documentos, isso dá o indício de que há um comportamento por parte dele de aceitação da herança, certo? Ou pode ser ainda presumida, né? No silêncio do herdeiro, quando provocado por qualquer interessado a dizer se aceita ou não. Então, imaginemos que ele está sendo chamado, provocado pelos demais interessados em manifestar-se a respeito da aceitação, se a pessoa aceita ali a herança ou não. O fato dele se manter na inércia, dele não se manifestar, não quer dizer que ele não aceita, ao contrário. Então, o fato dele não se manifestar presume a aceitação da herança, tá certo?
Quanto à titularidade do direito de manifestação, pode ser direta, né? O direito é do próprio herdeiro, ou indireta, que pode ser nessas duas situações, né? Quando o herdeiro morre antes de manifestar se aceita ou não, aí, neste caso, quem vai praticar a manifestação de aceitação ou não são os herdeiros deste herdeiro agora então morto, tá certo? E nessa situação aqui, os herdeiros deste descendente que não manifestou aceitação vão então eles poderão herdar no lugar deste agora então falecido, tá certo? E a gente vai falar disso também, terão oportunidade de falarmos disso, sobre a herança, a aceitação, o recebimento da herança por representação, né? Ou quando o herdeiro renuncia, causando prejuízo a seus credores, do direito de aceitar, passa então para os seus credores aí no prazo de 30 dias. Então, imaginemos que o herdeiro ele não manifesta aceitação, e aí a ideia dele é se afastar da herança justamente para não ter que pagar os seus credores. Nesse caso, então, há a possibilidade dos credores deste herdeiro, veja que aí não tem nada a ver, não estamos falando de dívida com o morto, estamos falando de dívida do próprio herdeiro. É o herdeiro que não quer ali aparecer no inventário justamente para não ter que pagar, para não ter que honrar com as suas dívidas com os seus credores. Esses credores, então, vêm à manifestação dizendo que são credores deste potencial herdeiro, e ele, como não aceita, ou ele renunciou à herança para não ter que pagar os credores, esses credores aí nesse prazo decadencial de 30 dias se apresentam, então, e aí farão jus, né, ao direito que cabia àquele herdeiro que então renuncia à sua herança, né? Características da aceitação, turma. O que nós temos como características? É ato unilateral, tá certo? Vai depender exclusivamente ali da pessoa. Não receptivo, ou seja, não depende do conhecimento de ninguém para que gere qualquer efeito, tá certo? Não há necessidade de uma publicidade nessa condição para que tenha efeitos práticos no processamento da transmissão do patrimônio. O ato indivisível, ele não pode ser parcial, tá certo? Ou aceita ou não aceita, não tem como aceitar parcialmente, e é ato puro e simples porque ele não depende de termo ou condição, sendo também de caráter irretratável porque não admite aí o chamado arrependimento, tá certo? Então, o artigo 1808 vai dizer que não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou termo, né? O artigo 1812 vai dizer que são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia ao direito de herança. Deve ter parado de gravar. Isso aí. Vamos lá. Que mais? Vamos aqui. Vamos pensar um pouquinho também na renúncia da herança. Tudo bem, nós pensamos o seguinte: a renúncia da herança, falar em duas situações específicas de renúncia. Então, é possível que o herdeiro pratique, realize a
a sua renúncia a determinada herança exclusivamente, tá certo? E aí precisa guardar, se lembrar dessas duas formas. Ou a renúncia vai dar por meio de escritura pública, ou a renúncia vai ocorrer termo processo de... São as duas e isso e renúncia por pública, ele vai e pede para que seja lavrado uma renúncia onde declina o direito, ele abre mão dos hereditários, certo? Ou então interregne no decorrer do processamento de inventário, ou o herdeiro, então, ele comunica ao inventariante de que ele, na verdade, não quer, não tem interesse na herança, e aí o inventariante vai manifestar, ou a própria parte também pode, por seu advogado, manifestar-se dizendo do seu desinteresse pela herança, e aí o juízo vai determinar que este herdeiro venha até o fórum para assinar, para reduzir a termo, né, para assinar o termo de renúncia nos próprios autos do processamento aí do inventário, ok? Então, guarde isso. Se falou de renúncia, nós estamos falando de duas modalidades exclusivamente, ok? Então, renúncia ao artigo 1806 do Código Civil, ato pelo qual o herdeiro abre mão do direito hereditário. O herdeiro é tratado como se nunca tivesse existido. Veja, a condição aqui é que aquele herdeiro é como se não tivesse existido ali, como seja descendente, ascendente, seja lá qual for a sua relação de parentesco ou de afinidade com o autor da herança. A verdade é que ele vai figurar como se nunca tivesse existido, tá bom? Características da renúncia, além daquelas relativas à aceitação, veja que nós falamos há pouco das características vinculadas aí à aceitação, que ela tem a sua condição personalíssima, né? Veja, unilateral, não depende do conhecimento de ninguém, indivisível, ato puro e simples, irretratável, essas mesmas características se vinculam aí também a renúncia, né? A renúncia é considerada ato formal ou solene. Formal ou solene por quê? Porque o formal é se tratando de formalizar essa renúncia nos autos do processo de inventário, ou solene em razão do instrumento público que deve ser lavrado, ok? Só pode ser manifestada por instrumento público ou por termo nos autos de inventário. Então, guarde isso aí. Ela pode ser feita por instrumento público, então, veja, não cabe por instrumento particular fazer um documento particular, reconhecer firma e entregar aos demais herdeiros. Este documento não é um documento que traz efetividade para uma renúncia. Deve ser por escritura pública ou por formalidade, por termo diretamente no processo, ok? Veja, a renúncia, turma, também ela tem essa condição. Pode ser abdicativa ou pode ser in favorem, né? Qual a diferença de uma e de outra? A abdicativa aqui, ela abre mão e não se destina a ninguém, tá certo? Ela vai ser, então, aquele quinhão hereditário vai ser distribuído
para os demais herdeiros de maneira indistintamente, ok? Agora, ela pode ser também imprópria, né? A chamada renúncia imprópria, ou in favorem, que é em favor de alguém, em favor de outra pessoa. Então, faz a renúncia, e aí veja, outra pessoa, cuidado, somente daqueles legitimados para suceder, ok? Então, é possível que se pratique a renúncia em favor de um determinado, são 4 irmãos, um está renunciando, mas ele pode renunciar em favor daquele outro irmão, deixando de fora 2 desses irmãos que ele tenha, ok? Neste caso, estaremos aí diante de uma renúncia imprópria, né? Porque ela é em favor de alguém. Ou abdicativa, simplesmente vira as costas, e aí, então, aquele quinhão que era de 1/4, agora vai ser dividida entre os 3 irmãos, aí nesse exemplo que eu estou dando para vocês, para os demais, né? Herança jacente e herança jacente e herança vacante. Vamos pensar aqui na herança jacente e na herança vacante, são termos que vocês também vão se deparar aí ao longo do estudo de vocês. Veja, fala-se em herança jacente, aquela em que ainda não foi reclamada por eventuais herdeiros. A pessoa faleceu e não tem, aparentemente, herdeiros que reclamem aquela herança. Tá certo? Ocorre quando não há herdeiros sucessíveis, ou estes renunciam, ou então são excluídos quando não há testamento. Tá certo? Então, a jacente é de jazer, de esperar. Então, essa condição de herança jacente é quando o autor da herança, quando o falecido deixa bens, mas aparentemente não deixa sucessores, ok? Esta situação vai levar à necessidade de um curador especial para estes bens, por um lapso temporal, né, sendo declarada como sendo herança jacente, porque está aguardando, esperando a apresentação de potenciais ou eventuais herdeiros que possam se manifestar. E aí sim, não havendo herdeiros manifestados que se apresentem para receber aí essa herança, então nós teremos aí a conversão dessa herança jacente numa chamada herança vacante, que é aquela herança que não foi encontrada, não foi encontrado herdeiro que pudesse então recebê-la, ok? Então é aquela que não foi disputada, né? Não houve herdeiros com êxito por qualquer herdeiro, que judicialmente foi proclamada de ninguém, tá certo? Vacante é herança de ninguém, é aquela na qual se converte a jacente após o ultimado processo de arrecadação de bens. Então, veja, vai existir um processo judicial, ok? De inventariança, primeiro sendo declarada jacente, porque vai estar num lapso temporal de 1 ano aguardando a apresentação ou a aparição de algum herdeiro, e não havendo então a sua conversão na vacante pela arrecadação patrimonial que se deve fazer e a destinação que deve se dar a esse patrimônio, observando que o patrimônio então vai ser destinado, regra geral, para o município, guarde isso, não para o Estado, mas para o município, ok? Pessoal, tudo bem até aqui? Podemos caminhar um pouquinho mais falando da sucessão legítima?
Por mim, tudo bem, professor. Sim, professor. Bem? Vamos lá. Vamos seguir um pouquinho mais, então. Bom, aqui talvez nós tenhamos um cerne com relação ao exercício da vocação hereditária, tá? Falar da sucessão legítima é vincular aí especificamente a ordem de vocação hereditária, especialmente o artigo 1829. Mas a sucessão legítima, como nós já falamos lá na primeira aula, a sucessão legítima é aquela que se verifica quando alguém morre sem testamento. Guarde o termo ab intestato, né? Quando alguém morre ab intestato, ela morre sem deixar testamento, ou quando fez testamento parcial, nulo ou ineficaz. Perceba o seguinte: se a pessoa tem herdeiros necessários, então eu vou ter sucessão legítima. Se a pessoa não tem herdeiros necessários, mas não faz testamento, eu vou ter uma sucessão legítima. Se a pessoa não tem herdeiros necessários, faz testamento, e esse testamento tem um caráter parcial em relação ao patrimônio, nulo ou ineficaz, eu também vou ter a sucessão legítima. Então, é possível que, por exemplo, uma pessoa que não tenha herdeiros necessários deixe em testamento determinados patrimônios para certas pessoas. Só que, ainda assim, uma parte desse patrimônio acaba por ficar fora. Veja, nesta situação, eu tenho que necessariamente processar uma sucessão legítima, tá certo? Eu vou ter uma sucessão testamentária, por força do testamento, mas também, paralelo, vou ter a chamada sucessão legítima. Por isso, então, se diz que a sucessão legítima ela acontece quando a pessoa morre sem deixar testamento, ou quando fez um testamento parcial, nulo ou ineficaz, e ainda quando não existe herdeiros necessários. A lei estabelece uma ordem preferencial. Então, veja, esqueça agora a sucessão testamentária. Vamos concentrar agora na sucessão legítima, que é aquela que decorre da lei. A sucessão legítima vem por intermédio da lei, e a lei estabelece uma ordem preferencial para as classes de herdeiros, sendo que dentro de cada classe, os parentes de graus mais próximos excluem os mais remotos. E aqui nós estamos falando especificamente da chamada ordem de vocação hereditária. E aqui a gente precisa se lembrar um pouquinho das nossas aulas de direito de família, tá certo? Quando nós falamos lá da relação de parentesco, quando nós falamos de linha reta descendente, linha reta ascendente, linha transversal ou colateral, e observando também as linhas e graus, né? Os graus mais próximos, veja, excluem os mais remotos. Então, se eu vamos pensar lá de novo, se eu estou pensando numa linha colateral, numa linha transversal, eu tenho o parente mais próximo de mim na linha colateral, o meu irmão, que é na linha colateral de segundo grau. Tudo bem? Por quê? Porque o de primeiro grau na linha transversal, na linha colateral, eu não conto, tá certo? Então eu vou ter o meu irmão figurando como o parente mais próximo e excluindo os mais remotos. Quem são os remotos aí? São aqueles que vêm depois dele. Tios, sobrinhos, primos, tá certo? Então eu vou excluir essas figuras, tá certo? Então se eu não tenho descendente, não tenho ascendentes, não tenho cônjuge ou companheiro, mas tenho colaterais,
Então, quem vai herdar o meu patrimônio? Vai herdar o parente colateral mais próximo de mim, na linha transversal aí, tá certo? Em número de graus, obviamente. Tá certo? Mais próximo em número de graus, e não mais próximo na questão território, mora mais perto da minha casa. Não, mais próximo em relação àquilo que estabelece a legislação, tá certo? Então, neste caso, o meu primo vai herdar juntamente com o meu irmão? A resposta é não. Um tio vai concorrer no patrimônio junto com o irmão? Não. Por quê? Porque o irmão está mais próximo em relação aos graus, de acordo com o que fixa o Código Civil, certo? Veja aí, ó, como é que fica essa linha. Ó, percebe, né? Você está no meio, ok? Então, você está no meio. Aí, se eu pensar na linha reta descendente, tudo bem? Ó, a linha reta descendente é a linha vertical aí. Então, eu vou descer, certo? Ó, na linha reta, no primeiro grau, ó, veja, primeiro filhos, segundo grau neto, terceiro grau bisneto, não é isso? E aí a linha descendente aí vai infinita, ok? E aí penso também na linha reta ascendente, ok? Para cima do você. Veja, nós temos a linha na linha reta de primeiro grau, os pais, depois segundo avós, depois bisavós, e aí sucessivamente, tá certo? Como nós estudamos isso aí nas aulas de direito de família, tá certo? E aí eu tenho na linha colateral ou na linha transversal, segundo grau o irmão, terceiro grau sobrinho ou tio, quarto grau primo, sobrinho neto ou tio avô. São essas as pessoas que podem ser chamadas para a sucessão legítima, pessoal, mas sempre respeitando a chamada ordem de vocação hereditária e ainda, além de observar a ordem de vocação hereditária, sempre excluindo aqueles parentes mais remotos em relação aos mais próximos, tá certo? Pois bem, vamos pensar aqui então na ordem de vocação hereditária, o artigo 1829 aqui do Código Civil, né? Do Código Civil. Veja, então o que é que nós temos lá definido no artigo 1829? A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem, ou na ordem seguinte. Então, eu tenho lá, percebam aqui, turma, eu tenho 4 incisos. Esses incisos, eles têm uma condição de exclusão, tá certo? Então, eu devo, se em relação aos herdeiros, eu tenho já satisfeito o que consta do inciso primeiro, então não há que se falar em inciso segundo, inciso terceiro, inciso quarto, tá certo? Um vai excluir o outro. Tudo bem, pessoal? Então, vamos pensar neles aqui. Então, vejam, quem são os vocacionados para herdar? Então, em primeiro momento, quem eu vou ter como herdeiro? Os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Veja aí, quem são as pessoas que podem herdar primariamente? Descendentes em concorrência com o cônjuge, e aí cuidado, leia-se cônjuge ou companheiro, o companheiro também entra aqui, não se esqueça quando nós falamos de união estável, que o artigo 1790, que estabelecia um regramento diferenciado para o companheiro em relação à sucessão, foi declarado inconstitucional o artigo 1790, né? Então, vem comigo, ó. Primeiro, herdam descendentes em concorrência com o cônjuge. Agora, todo e qualquer cônjuge sobrevivente, todo e qualquer companheiro supeste, companheiro sobrevivente, a resposta é não.
Você vai precisar, neste caso, conhecer um pouco, relembrar um pouco das regras do regime de bens, para você, então, definir qual cônjuge pode concorrer com os descendentes. Não é qualquer cônjuge. Tudo bem que concorre com os descendentes. Cuidado. Com os descendentes, concorre o cônjuge ou companheiro. E aí, veja, existe aí uma exclusão, tá certo? Salvo se, ou exceto, se esse cônjuge sobrevivente for casado com o morto pelo regime da comunhão universal de bens. Veja aqui, ó, regime da comunhão universal de bens. Lembram-se do regime da comunhão? Todos os bens se comunicam. Lembram-se disso? Regra geral, né? Bom, se o cônjuge sobrevivente era casado com o autor da herança no regime da comunhão universal, ele vai simplesmente reservar a sua meação, olha o termo, meação, e não vai concorrer com os descendentes. Tudo bem? Ele vai pegar daquilo que é patrimônio do casal, reserva aquilo que já é dela, que é a meação dela, e ela não entra como sendo concorrente na herança nos 50% deixados aí pelo autor da herança. Perfeito? Então, veja, o cônjuge que é casado no regime da comunhão universal não participa da vocação hereditária. Tá certo? Letrinha B. Casado com o morto pelo regime da separação obrigatória de bens. Percebe? Ó, casou pelo regime da separação obrigatória, não há que se falar em participação como concorrente na herança. Então, imagina que o cidadão tem lá 72 anos, se casou com a moça de 20 anos. Tá certo? Casamento, nesse caso, qual o regime de bens, qual que vai viger para eles, por mais que o cidadão queira que o regime de bens seja, por exemplo, da comunhão universal, regime da comunhão parcial de bens, o regime que vai ser estabelecido ali, obrigatoriamente será o regime da separação total de bens. Percebe? Por força da norma, por força da obrigatoriedade. Veja, em falecendo esse cidadão de 72 anos, a cônjuge de 20 anos vai participar da herança? A resposta é não, ela está afastada por força do inciso 1º do artigo 1829, em razão de ser casada pelo regime da separação obrigatória. Isso não quer dizer que não é possível deixar nada para ela. É possível que o falecido aí possa deixar em testamento. Por quê? Porque o que nós estamos falando aqui é sucessão legítima, que fique claro aqui, viu, pessoal? Tá certo? Então, vamos prosseguir aqui, ó. Descendente em concorrência com cônjuge sobrevivente, salvo se, a letrinha C, se casado no regime da comunhão parcial e o morto não tiver deixado bens particulares. Olha a exceção da exceção agora aqui. Tome cuidado com isso, que isso é muito objeto de prova da OAB para vocês, por exemplo, que estão aí na reta final do curso. Guarde isso aqui, olha. Veja, se o casal estava lá, casado no regime da comunhão parcial de bens, e o falecido não deixou bens particulares, ou seja, não deixou bens que ele já tinha antes do casamento, neste caso, o cônjuge sobrevivente não será herdeiro. Não será herdeiro por quê? Porque vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu no item A. É como se fosse o regime da comunhão universal.
Assim, o cônjuge sobrevivente, no regime da comunhão parcial de bens, em que não tenha o morto deixado bens particulares, este sobrevivente vai apenas reservar a sua meação. Tá certo? Agora, preste atenção, agora, se o morto tinha patrimônio antes do casamento, já tinha patrimônio, ele se casa no regime da comunhão parcial de bens, continua ou não adquirindo patrimônio. Veja, nessa situação, ele morrendo, o cônjuge supérstite, o cônjuge sobrevivente, ele vai, então, herdar naquilo que são bens particulares, naqueles bens que foram deixados pelo autor da herança, que foram construídos ou adquiridos antes do casamento. E se, porventura, houver bens deixados pelo casal, pelo decujus, ou adquiridos na constância da relação, estes que foram adquiridos na constância da relação serão objeto de meação apenas. Tá certo? Então, guarde isso, ó. Casados no regime da comunhão parcial de bens e o morto não deixou bens particulares, então afasta esse cônjuge sobrevivente de ser herdeiro. Agora, se o morto deixou bens particulares, que são aqueles bens que ele tinha antes do casamento, então, nesse caso, o cônjuge participa como sendo herdeiro, e se tiver bens adquiridos na constância, também, então, ele reserva a meação. Então, guarde a frase, ó, onde o herdeiro, no regime da comunhão parcial de bens, onde o cônjuge herda, ele não meia. Tá certo? Ó, no regime da comunhão parcial de bens, onde o cônjuge herda, ele não meia. Onde ele meia, ele não herda. Fica fácil assim. Veja, ó, onde o cônjuge supérstite herda, que são nos bens particulares, ali ele não tem meação. E onde ele tem meação, que são naqueles bens adquiridos ao longo da constância da relação, ele não herda. Tudo bem? Guarde isso aí, tá certo? Vamos seguir a ordem de vocação, então, para encerrar nossa aula? Veja. Então, se eu tenho descendentes e tenho cônjuge, eu tenho que observar essa regrinha do inciso 1º. É ela que eu tenho que observar, tá certo? Agora, se eu não tenho descendentes, aí eu vou pensar nos ascendentes. Então, veja, ascendente, logo, olha o que eu estou dizendo, logo, ascendente não concorre com descendente. Tá certo? Porque é por exclusão que você tem que olhar para a ordem de vocação hereditária. Tá certo? Então, se eu não tenho descendentes, mas tenho ascendentes, então os ascendentes concorrem com o cônjuge sobrevivente. Agora, Renato, então eu aplico de novo aquela regrinha do regime? Agora não, pessoal. Olha aí, ó. Olha a diferença. Olha a diferença aí. Se o cônjuge estiver concorrendo com ascendentes do falecido, neste caso é independentemente de qual seja o regime de casamento. Seja separação obrigatória de bens, seja comunhão universal, ele vai concorrer naquilo que deixou o autor da herança, tá certo? Independentemente do regime de bens. Legal? Agora vem comigo aqui, ó. Preste atenção, ainda seguindo a ordem de vocação. Se eu não tenho descendentes e não tenho ascendentes, não deixou filhos, netos, bisnetos, não deixou pais, avós, bisavós, deixou cônjuge. Nesse caso, o cônjuge herda isoladamente. Ó, nesse caso, o cônjuge herda isoladamente. Não tem descendente, não tem ascendente,
cônjuge herdando isoladamente, tá certo? Ele não concorre com colaterais, tudo bem? Ele herda filhos. Não deixou, se a pessoa não tem filhos, não tem os pais, avós, etc., e deixou apenas um irmão e o cônjuge, veja, não existirá concorrência entre os dois. Por quê? Porque pela ordem de vocação hereditária, o cônjuge tem preferência em relação ao colateral. Veja, porque um dos motivos pelos quais o artigo 1790 foi declarado inconstitucional, turma. Porque ao cônjuge lá competia a situação de concorrer com os colaterais, veja, com colaterais. Então, em relação ao inciso 3º, olha aqui do 1829, o cônjuge tinha um direito mais benéfico do que o companheiro. Então, trazia uma condição de desigualdade dentro da relação. Percebe? Entre ser cônjuge, entre ser companheiro, era melhor, pensando na linha sucessória, era melhor ser companheiro. Por isso que a gente dava a orientação para as mulheres que viviam em união estável. O que a gente dizia quando estava com o marido que tinha patrimônio? Qual que era a orientação que a gente dava para ela? Se case. Não fique vivendo em união estável. Por quê? Porque ele falecendo, você vai concorrer com colaterais. Isso é o que a gente dizia por força do artigo 1790. E se fosse cônjuge, cônjuge não. Cônjuge herdaria sozinho, herdaria isoladamente. Percebe a diferença? Então agora não, aqui a gente fala de cônjuge ou companheiro sobrevivente, que terá direito à totalidade da herança, seja qual for o regime de bens, na falta de ascendentes ou de descendentes. Percebe? E aí nós teremos também, por fim, se não há descendentes, se não há ascendentes ou não há cônjuge, aí agora sim nós temos os colaterais. Tá certo? E veja, os colaterais aqui até o 4º grau, obedecendo a regra daqueles mais próximos, excluindo os mais remotos. Um cuidado agora que eu quero dar uma deixa para vocês aqui. Veja o seguinte, ó, estamos falando aqui dos legitimados para suceder, tá certo? Descendente, ascendente, cônjuge e colaterais. Esses são os legitimados para suceder. Quem são os herdeiros necessários? Se você olhar para esse slide, você consegue visualizar os herdeiros necessários. Tudo bem? Ó, os herdeiros necessários são descendente, ascendente e cônjuge. Deixo de fora os colaterais. Tá certo? Então, vem comigo aqui, ó. Em havendo descendente, ascendente e cônjuge, é possível deixar a totalidade, mais do que 50% em testamento para alguma outra pessoa? A resposta é não. Eu tenho que reservar a legítima em razão desses herdeiros necessários. Agora, preste atenção, olhando para esse quadro. O colateral aqui, ó, o inciso 4º, no caso dos colaterais, eles não somente ficam afastados no direito de preferência, como sendo os últimos do direito de preferência, como também estão excluídos de serem herdeiros necessários. Isso implica dizer o seguinte, pessoal, ó, se o cidadão não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge ou companheiro, ele pode fazer um testamento deixando 100% do seu patrimônio para qualquer pessoa, inclusive qualquer pessoa que não tenha qualquer relação de parentesco com ela, desprivilegiando, neste caso, os colaterais. Então, olha o risco de ser um colateral aí nesse caso, né? O risco de ser um colateral é que é possível que ele, de um jeito ou de outro, fique afastado, fique fora
do recebimento da herança. Tá certo? Pessoal, dúvidas aqui? Pergunta? Professor, Pois não, Ezequiel? assim, no caso da herança, no caso do regime passivo de bens, em que o cônjuge do sobrevivente, ela é meio e também é herdeira, tem bens particulares. O Ezequiel está cortando o microfone seu. Peraí, consegue me ouvir agora? Agora sim. Então, no caso de falecimento, em que o casal era casado sob regime parcial de bens. Quando fala que a companheira ela é herdeira, né? Ela pode ser herdeira e pode ser meieira. Herdeira quando o falecido deixou bens particulares. Quando fala que ela é herdeira, quer dizer que ela vai ter direito à herança na mesma proporção que os outros? Ezequiel, nesse caso, veja o seguinte, ó, ela vai, naquilo que ela herda, veja, então vamos pensar, então, vamos exemplificar. Imaginemos um caso em que o falecido tinha lá R$ 1 milhão antes do casamento. E aí ele se casou, tem 50 anos de idade, se casou com uma pessoa de 45 anos, e ele se casou no regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, eles continuaram construindo patrimônio, começaram a construir patrimônio, e aí alcançaram aí, o casal alcançou R$ 500 mil. E aí ele vem a falecer. Bom, o que é que nós estamos falando então com relação à questão patrimonial? Veja, ele tinha 1 milhão, se casou, e aí construíram um patrimônio, 500 mil. Nós estamos falando aí de uma transmissão patrimonial de 1.250.000. Por que isso? Porque vamos pensar primeiro aí naquilo que eles construíram ao longo da relação. Se construíram 500 mil, ali ela não herda, ela vai só reservar a meiação. Ela vai tirar a meiação, os 50% dela, 250 mil é dela, os outros 250 mil serão divididos entre os descendentes. Vamos pensar que tenha filhos somente, ok? Legal. Com relação à parte decorrente da relação conjugal, ela é meeira, onde ela está meando, ela não herda. Então, ela não tem participação nos 250 mil, que é herança dos filhos. Bom, e como é que fica a questão do 1 milhão? No 1 milhão, ela vai entrar como sendo herdeira, adquirindo quinhão igual ao dos filhos, na proporção igualitária, sendo a ela, que a lei ainda reservando a ela, um mínimo de 1/4. Então, em relação aos bens adquiridos onerosamente na constância da relação, ela não vai herdar nada, ela só vai retirar a meiação dela. Mas, com relação aos bens particulares, ela entra disputando com os filhos como se filho fosse, no aspecto de percentual. Ela recebe de maneira igualitária com relação àqueles quinhões. Inclusive tendo um benefício. Qual é o benefício? De ter a garantia de reserva de, no mínimo, 1/4 do patrimônio. Isso quer dizer o seguinte: se o cidadão deixou 5 filhos,
e deixou o cônjuge, e o regime era de comunhão parcial e bens particulares, nos bens particulares, o cônjuge aí vai herdar um percentual maior do que o dos filhos. Por quê? Porque vai lhe reservar, no mínimo, um quarto dessa herança. Tá ótimo, professor. Exatamente isso Certo? que eu queria saber. Legal, é isso Isso, aí. muito obrigado. Nada. Alguma outra dúvida, pessoal? Tranquilos até aqui?